Bem, estamos de volta, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender e assimilar a primeira parte desta aula, né? E agora nós vamos começar a pegar firme no que nós chamamos realmente de análise de projetos, né? Então vocês, claro que vocês vão treinando, né? E tomara que vocês tenham tentado nessa primeira parte antes de assistir agora esse segundo vídeo, né? Para vocês poderem ir começando a cada vez mais se acostumar com a análise. Então, praticamente, quando vocês forem fazer alguma análise, né, queira ela presencial ou queira ela remota, né, à distância, vocês vão recebendo as informações. Algumas pessoas terão, né, vamos supor, comprar um apartamento, né, ou uma casa desses condomínio que o pessoal tem feito, né? Então normalmente as plantas são desse jeito, né? Porque eles têm os panfletos de divulgação e aí normalmente tem o exemplo da planta de como ela ficaria, né? Como diz, uma suposta imagem ilustrativa, né? De como seria a decoração do determinado apartamento ou da casa. Neste caso aqui a gente é uma planta de um apartamento, então a gente aproveita porque já tem a disposição de tudo. É óbvio, né, quando vocês forem fazer de casas que as pessoas não têm a planta, vocês terão que ou pedir para eles desenharem a planta no papel e ao mesmo tempo vocês também vão ter que fazer a disposição é, do mobiliário, né, da melhor maneira possível e fiel que seja a realidade. É óbvio que quando vocês estão remoto vocês pedem fotografias, né? E pessoalmente vocês mesmos podem avaliar e analisar a situação, né? A gente, como está em aula, a gente tem que ver realmente as imagens. Então o que acontece? Primeiro item, aí vocês vão começar a utilizar a teoria da apostila, porta de entrada. Então ela está lá embaixo, né? Vou dar uma ampliadinha aqui. Às vezes vai dar um pouquinho de bagunça, mas a gente amplia. Então tá aqui, né? A porta de entrada. Então a porta de entrada tá nessa situação, né? Aí vocês vão ver e fazer aquela análise pré do que a gente chama, que a apostila coloca como teoria. Então vocês vão analisar a porta, ver como é a condição da porta, como é que está a fechadura, dobradiça, né? A pintura dela, as condições geral da porta. Então, suponhamos que a porta está ok. Aí vocês vão entrar já dando de cara com essa entrada, né? Depois eu vou dar uma diminuída. A gente já tem a questão da cozinha. Nesse momento, a cozinha não é, como a gente fala, o primeiro cômodo a ser visualizado, né? Porque se você der uma acertada na planta, você vai ver que a nossa visão vai acabar vendo a sala de estar e uma parte da sala de jantar, né? Então até aí a cozinha está protegida porque a porta dela está mais à frente. Podia acontecer de abrir essa porta e dar de cara com a cozinha, né? Ver, né, a cozinha. Então aí não seria legal. Mas neste exemplo a situação está ok. Aí então, já adiantando, né? Quando a gente bate o olho da porta até na frente, a gente acaba localizando que vê que em linha reta existe, né, uma porta que dá para o terraço, né, ou para a varanda, depende, né? E ela está em linha reta com a porta principal. Então aí já é um motivo de problema, né? Então pelos cálculos a gente faria as medições, né? O ideal seria, né, pela técnica do chapéu negro, colocar uma esfera de cristal facetado, né, é, entre essa porta e a porta principal. Aí a gente calculando mais ou menos, né, porque como tudo é fictício, a metade disso aí daria mais ou menos nas costas da cadeira, né, da ponta da mesa, né, que seria mais ou menos entre essa cadeira e o armário que está encostado na parede, né. Até tem lá a marquinha 4,80, alguma coisa assim parecido, né. Então o ideal seria nessa posição, essa esfera de cristal facetado se encontrar. É claro, né, que também existe uma outra maneira. Aí, qual seria a maneira? Seria essa poltrona que está de costas, né? Vamos dar uma ampliadinha aqui, essa poltrona de costa para a mesa de jantar. A gente afastaria ela um pouco mais para a direita, né? Como tem um vaso lá mostrando, e daria uma leve
virada para ela ficar de frente com a porta principal. Isso também acabaria sendo uma barreira, né, natural, para evitar do Ti aumentar a velocidade e fugir pela porta da sacada ou do terraço ou varanda, que seja, né? Aí você teria essas duas situações, ou você optar, né, por fazer e colocar o cristal facetado, né, preso no teto com uma fita vermelha ou um fio de nylon de 9 centímetros no mínimo, ou então também os múltiplos de 9, 18, né, 27, etc. Mas o mínimo é 9 centímetros, né? Ou fazer essa barreira com a própria poltrona, né? Também funcionaria. Ou se quisesse também, dependendo do espaço, colocar um biombo, né? Também funcionaria. Mas praticamente é isso. É uma cura simples. Também a energia não seria tão grande. A própria porta, né? Que normalmente de terraço sempre fica fechada. Ela estando fechada também já seria um bom motivo, né? Mas essa é a avaliação. Você, como um consultor, teria que estar atento a essas situações, né? Se a gente também for ver, já que estamos na sala de estar, né? A gente vai ver que a poltrona maior, né? O sofá maior está numa posição satisfatória, que quem senta no sofá consegue enxergar quem entra pela porta principal e ao mesmo tempo quem vem da porta principal, tirando aquela poltrona que eu comentei, também não existe nada que esteja de costa para essa pessoa. Então, normalmente a energia de bem-vindo vai ser positiva. Não vai ter uma reação negativa, tipo que alguém que eu sou indesejado, né? Então, nesse momento, essa situação para essa planta até esse ponto é satisfatória. Ela está boa, né? Claro que aí você vai começar a trabalhar as outras informações, né? Só que a gente tem que ir vendo aos poucos. Aí você vai vendo os detalhes, né? A localização de cada móvel, olhando assim esteticamente, na questão de organização, a sala está bem localizada e organizada. Então, por enquanto, a única coisa que nós encontramos foi realmente o problema da porta do terraço estar em linha reta com a porta principal. Aí a gente volta para a cozinha, né? Na cozinha, o que, é que a gente encontra? É uma cozinha que está em boa situação, né? Hipoteticamente, a gente vai olhando todos os equipamentos, né? E é legal que vocês façam essa averiguação, né? Principalmente fogão, testa se estão todos os queimadores funcionando, se está em perfeito estado de conservação, se ele tem algum defeito ou não, né? Isso é importante ver, aí vocês fazem as recomendações, né? Anota numa folha à parte para depois você fazer o relatório e para passar para o seu cliente. No caso, a parte mais importante é o quê? Que esse fogão encontra-se, como a gente diz, confinado, né? Ele está espremido entre a parede e a pia, né? A geladeira está mais à frente e do outro lado, que é a lavanderia, tem o tanque de água, né? Pode-se dizer, possivelmente do outro lado da máquina de lavar. Então, o que aconteceu? Esse fogão ele está confinado em muita energia de água, né? E também tem aquela outra parte, né? Que, né, olhando pelo aspecto como a gente fala, do movimento horário, se você ficar de frente para o fogão, né? Você vai ver que o movimento horário, o fogão vem depois da pia e da geladeira. Então, o correto seria que ele ficasse na posição onde se encontra a geladeira, né? Que a pia está no meio e a geladeira está no outro canto, contrário ao fogão. Então, o que ocorre? Neste caso, não é uma posição satisfatória para o fogão. Então, nós teríamos que o quê? Protegê-lo e fazer a cura que a apostila recomenda, que é colocar um material feito de madeira, né? Para poder isolar o fogo do fogão versus a água da pia, né? Essa seria uma das curas. E a questão do confinamento também na outra parede. Mas aí, como já tem uma parede, já estaria protegido. Mas também, se quisesse fazer essa proteção, também funcionaria, né? De colocar um artefato de madeira para proteger o fogão. Aí, nesse caso, eu evitaria, não utilizaria
é, como diz a cura com espelhos, né? Pelo excesso de água que se encontra no local, eu acho que não seria interessante colocar o espelho nesta maneira. Eu só faria realmente a proteção com a madeira, né? O elemento madeira. A gente vai mais à frente trabalhar com os ciclos construtivo, né? Dos 5 elementos, o qual a madeira, o fogo, a água e o metal são elementos que a gente trabalha. E cada um deles tem cores e as maneiras de como um ajuda o outro e como, dependendo do erro, neste caso da cozinha, né, a água está enfraquecendo o fogo, porque a água apaga fogo, né? E do mesmo jeito, no ciclo, o metal alimenta a água, então a geladeira está dando mais força para a água da pia, que consecutivamente vai enfraquecer o fogão. E aí nessa situação a parte de financeira, né, da família estaria, como a gente fala, sendo atacada porque o fogão estaria enfraquecido, né? Então neste caso a gente teria que reforçar com o elemento madeira, porque madeira alimenta fogo. Então você teria esse aproveitamento maior do fogão, né? Esse é o único defeito praticamente aqui na cozinha, né? A lavanderia, ela tem que estar sempre bem organizada, né? De preferência sem muita bagunça, né? Depende do setor que ela se encontrar, você tem que fazer um trabalho, mas no geral, né, na primeira visita você pode, antes de fazer a divisão do pacoá, né, você já pode dar algumas orientações, porque normalmente os relacionamentos também dependem um pouco da lavanderia, né? Se for uma lavanderia bagunçada, desorganizada, normalmente isso vai refletir nos relacionamentos, né? Principalmente o relacionamento de casal. Então, de cara, né, se vocês verem que a lavanderia é muito bagunçada, vocês já orientam a pessoa para ela começar a organizá-la, né? Porque senão vai ter problemas. No caso da sala de jantar, né? Ainda tem uma boa localização da casa, né? Está bem disposta, né? Então praticamente a gente não tem muito o que dizer. Teria que tipo fazer análise, né? Na questão de radiestesia para ver se não existe nenhum veio telúrico ou qualquer outra energia que é aí mais à frente, né? Mas vocês já também estariam de olho para essa situação, porque quando você pega um caso assim que está bem, como a gente fala, distribuído, né? Porque o pessoal, né, os arquitetos, quando fazem esses projetos, eles deixam as coisas bem vistosas, né? Que é para a pessoa se empolgar e comprar. Então, se você mantém o projeto na íntegra como está aí na planta, você acaba tendo uma harmonia muito boa da residência e só mesmo vai ser a questão de você avaliar a energia do local, né? Não vai ter tanto problema. É claro que a gente vê aqui, né, atrás de uma das cadeiras da mesa de jantar, né, que é a quina de um dos dormitórios, né, você vê que ela está jogando a energia dessa quina sobre uma das cadeiras, né? Então essa energia vai acabar atrapalhando a pessoa e também com certeza ela acaba atrapalhando a questão da energia do relacionamento familiar, porque a mesa de jantar o pessoal se encontra, etc, né? Então você acaba tendo também essa energia um pouco debilitada. Então aí a gente recomendaria, né, dependendo do tamanho do local, você poderia colocar um vaso de planta comprida, né, tipo aqueles bambus ou a própria árvore da felicidade, da fortuna, para cobrir esta esquina, como a gente fala, né, essa quina aguda. Aí você faria uma cura, mas se for muito limitado o espaço, aí a melhor cura neste caso é você colocar os dois cristais facetados, um em cada extremidade do canto, né? E assim você fazer a proteção desta energia, né? Ou seja, neutralizá-la. Protegeria a mesa de jantar e a pessoa que sentasse nessa primeira cadeira. Então, praticamente é isso. O trabalho de começarmos a fazer os projetos é isso. Você tem que analisar detalhes por detalhes. Aí eles vão sempre aparecendo, né? Você acaba
localizando os pequenos detalhes em uma planta. Se você tiver uma planta bem desenhada, você acaba vendo todos os detalhes. Aí a gente vai seguindo, né? Suponhamos que a gente fosse analisar os quartos, mas logo de cara o que nós vemos? Nós vemos que o banheiro tem uma porta quase de frente com o quarto. Então aí vem aquela avaliação da teoria lá da apostila. Você teria que colocar entre essas duas portas no teto um cristal facetado, né? Ou na parede do quarto, né, que dá de frente com a porta do banheiro, ou um quadro, né? Ou então um espelho, né? Conforme está a cura na apostila. Nesses casos, eu preferencialmente colocaria um quadro na parede, né? Ele teria um tamanho razoável, né, para poder abranger uma boa parte da parede, que ficaria uma parte para a sala de jantar e outra parte para o corredor, e assim neutralizando a energia do banheiro, né? Claro que se você quiser colocar um cristal facetado e for do interesse também do seu cliente, você comunica. É sempre importante você dar opções para o cliente, né? Porque alguns vão optar por uma maneira de cura e outros vão acabar, como a gente fala, optando por outra maneira. Nem todos vão querer o quadro e nem todos vão de querer o cristal facetado. E alguns vão te indagar se não existe uma terceira possibilidade. Tudo isso acaba acontecendo. Aí a terceira possibilidade seria o espelho, né? Que dependendo de como for, também não seria uma das piores situações, porque depende do tamanho do espelho, você também estaria refletindo uma parte da sala de jantar ou não, né? Porque normalmente tem muita gente que gosta de colocar espelho na sala de jantar. A parede de trás, na outra parte, faz divisa com a cozinha, não tem, né? Parede, é um tipo balcão, né? Então essa parede também seria interessante você colocar um espelho. Então ele acabaria ajudando. Então, como essas paredes se encontram praticamente quase no centro da casa, aí seria interessante você colocar um espelho, né, redondo ou oval, depende, né? Mas um redondo ia bem nesse caso. E aí ele estaria fazendo a função de cura para o banheiro e também uma força para a área da sala de jantar. Então essas são as alternativas que você tem, né? Aí você vindo, né, para o primeiro quarto, você avalia que é um quarto que está bem localizado, né? Não é perfeito, né? Mas ele está numa situação legal. Deixa eu ver aqui um pouquinho a minha cola para ver o que eu coloquei desse quarto, né? Mas a cama está bem posicionada, né? Ela tem a proteção da tartaruga, porque a janela está um pouco mais para a esquerda, né? Quase no centro do dormitório. E uma parte pegando onde se encontra a escrivaninha, né? Então a parede da cabeceira da cama está totalmente protegida, não tem janela. Ela também tem, a cabeceira da cama tem uma visão boa da porta de entrada, então tem, como a gente fala, a posição de poder. Então, praticamente esse quarto está bem. A única coisa que eu mudaria seria o seguinte: aonde se encontra a escrivania, teria que ver, né, a possibilidade da janela e o tamanho do armário. Eu trocaria, poria o armário no lugar da escrivaninha, para quem sentar na escrivaninha não ficar de costa para a porta principal. E poria a escrivaninha no canto aos pés da cama, né? Com a cadeira encostada na parede para ter proteção da tartaruga. E a escrivaninha mais à frente, próximo da porta, né? De frente, como a gente fala, a cadeira e quem está sentado na escrivaninha ficariam de frente também para a porta. Então, nessa possibilidade, eu acho que esse layout seria mais recomendável, né? Ele seria importante fazer dessa maneira. O outro quarto também praticamente ele tem a mesma situação, né? Então o outro quarto de solteiro ou de crianças, né, só muda a posição. O que ocorre, né? Ocorre que a cama se encontra numa posição que a gente chama de ataque, porque ela está diretamente com a porta do quarto, né, linha reta. Então a gente teria que colocar aquela cura, né, fazer entre a porta e a cama, colocar um cristal facetado, um sino dos ventos, né, ou mudar a cama de posição. Não, desculpa, não tá não. Eu olhei aqui a porta, mas não tem nada a ver.
Estou sonhando com a situação. Todos os dois quartos as portas estão boas. É, eu confundi esse armário achando que era a abertura da porta, mas a abertura da porta está mais à direita. Aí às vezes a gente se engana, tá vendo? Pela planta a gente até come bola, né? Mas é importante saber que realmente também este quarto se encontra com um layout favorável. Foi feita a elaboração, as janelas ficaram praticamente para os cantos opostos, né? Então a mesma coisa, a cama onde está a minha imagem, né? Ela também é protegida pela parede com a proteção da tartaruga, né? Porque é uma parede inteira, fixa, sem janela, né? Aos pés ela tem o armário, quer dizer, os quartos eles são o espelho um do outro, né? Eu me confundi com a porta, então retificando, né, a porta, ambos os quartos estão bem, principalmente o quarto 2, também a localização da cama está favorável, tem a visão privilegiada da porta, né? Quem se deita na cama consegue enxergar em linha reta a porta, a cama está bem posicionada e protegida, né? O que faria a mesma coisa, eu trocaria o armário, né? E poria o armário no lugar da escrivaninha, né? E a escrivaninha no lugar do armário. É claro que dependendo do tamanho do dormitório, né? Que às vezes a gente olha a planta assim, o desenho, supõe que dá para fazer a mudança. Às vezes o tamanho não permite, mas se permitir, eu faria isso, né? A posição da cama é satisfatória e aí eu então praticamente faria esse posicionamento. Eu aproveitaria e trocaria os armários com a escrivaninha e aí esse quarto ficaria melhor ainda, né? Não teria que fazer cura nenhuma. Aqui eu peço mais uma vez, me confundi com a questão do armário e pensando que era a porta, mas não tem nada a ver. O quarto são bem orientados no layout, tá perfeito. Todas as duas camas estão ok, né? Aí seguindo, o que a gente faz? A gente volta aqui e pela análise, né, depois que diminuir a planta, a gente vê que ambos os banheiros estão praticamente no centro da casa, que não é uma boa, como a gente fala, aplicação, né? Porque os banheiros no centro da casa atacam demais a energia e é o centro da casa que irradia a energia para o restante do imóvel. Então, esses banheiros teriam que ter as curas conforme a apostila, né? Realmente, se a gente conseguir colocar plantas com vasos de terra para lá dentro seria bom, apesar que eles são bem limitados, a gente vê que não são de grande tamanho, mas teríamos que colocar lá os cristais facetados, né, para fazer a proteção tanto do centro como nos cantos desses banheiros, né, para poder facilitar, né. Uma das curas seria essa ou opção das alternativas da apostila. Eu apostaria mais nesta cura, de simplesmente com os cristais, né, os cristais facetados. Ou o sino dos ventos também funcionaria, né? Seria o que eu faria nessa situação. Aí depois nós temos o dormitório do casal. Ele está bem situado, né? A cama não está em linha reta com a entrada, né? Ele está um pouquinho mais pro canto, né? Próximo à janela, que no caso deve ser uma porta balcão, né? Que deve levar para alguma varanda, né? Mas ela está localizada, não recebe a energia total em linha reta da porta, né? Também não está recebendo energia da porta do banheiro, né? Que no caso é uma suíte. Então, praticamente esse quarto também está bem posicionado, né? Ele não tem problema nenhum. Aí depois, o que a gente faz? A gente fez essa pré-análise, é claro que vocês, de momento, a gente só está esboçando, não dá para você chegar e fazer um relatório completo. Depois você vai analisando parte a parte, né? Mas logo de cara a gente vê que neste caso estão faltando alguns pedaços, as linhas pontilhadas, né? Nos orientam que existe falta de iguá nesse imóvel, né? É claro que aqui neste caso não chega a ser falta de iguá porque vocês veem que não tem as quinas internas, né? Isso aí simplesmente é um acerto que os arquitetos, né, colocam nas plantas para poder casar um apartamento com o outro, né? Então
esse vazio que a gente tem na planta é com certeza um outro apartamento, que foi feito tipo o encaixe, né, como se fosse um quebra-cabeças, para eles poderem montar os vários módulos em cima do terreno que foi construído o prédio. Então aqui não existe a maneira, né, porque não tem quinas para o lado de dentro da casa. Revendo também aqui no caso do dormitório, né, o dormitório tem uma quina próximo à cama, que é a divisão do quarto, do segundo quarto, né? Mas ela também não ataca ninguém, ela não está mirada para lugar nenhum, praticamente está mirada para a parede do banheiro. Então, para essa quina, né, direto para a porta do banheiro, a gente não tem necessidade de fazer nenhuma cura, porque ela não vai, como diz, intervir contra ninguém. Se tivesse apontando para a cama, aí faríamos a cura com os cristais facetados ou com o fio indiano, né? Ou se desse, colocaríamos um vaso com plantas na altura da pessoa mais alta que reside nesse dormitório, né? E faríamos a cura, né? Mas neste caso eu não vejo necessidade nem o porquê de fazer uma cura para essa quina, né? Estaria de bom tamanho. No caso dos banheiros, né? Teremos que fazer essas curas, porque eles estão bem no centro da casa, queira ou não queira vai fazer a planta, e aí você acaba tendo esse primeiro momento com a visita no local ou quando você recebe a planta, né? Aí depois você vai trabalhando, porque o que vai acontecer? Com o passar das análises, né? Você obrigatoriamente aqui a gente está com a planta crua, né? Então qual é o primeiro passo agora, né? Eu fiz uma pré-análise, né? Acabei até me confundindo com a porta, mas a gente conseguimos de plantão, né, ver que estava errado. E aí você tem que seguir o quê? A primeira coisa é dividir a planta baixa por setores, né? Então a gente entra naquela historinha lá de como dividir. Neste caso, eu utilizei essa planta que se transformou num retângulo, né? Porque é a planta retângulo, né? No sistema, né? No método do Feng Shui do Chapéu Negro, ele tem uma diferenciação, né? Ela é dividida em 4 partes, né? E o quadrado a gente divide em 3, todos os processos. No caso do retângulo, ele tem 2 processos, né? Que é para dividir as áreas a gente divide por 4 e para encontrar o centro a gente divide por 3. Então eu preferi iniciar por este exemplo, que assim a gente já começa trabalhando com um problema mais difícil, né, vamos dizer assim. Mas depois que pega a prática é muito fácil. Então nesse caso aqui, hipoteticamente, a gente utilizou um imóvel, né?